O texto que Deus me conduziu para essa ministração é do profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 53, onde há menção de maior profetismo bíblico do Antigo Testamento a respeito da vida de Jesus, do capítulo 53, versículo 1 ao versículo 12, que nos revela tão profundamente essa relação que o profeta faz. Isso há 739 anos antes do Messias nascer. Ele profetizou. E nós estamos hoje recebendo essa palavra. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem encontrará tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito com o seu conhecimento. Com o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é poderosa, e nos ajuda, Senhor, a cada dia, com esse alimento, para mantermos de pé, diante de tantas lutas que têm vindo sobre a igreja, sobre o teu povo, sobre a liderança, mas o Senhor tem nos dado o pão nosso de cada dia, o pão que desce do céu, o maná espiritual, nós recebemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus! Falar sobre... Opa, glória a Deus. Obrigado. Obrigado pela água. Falar sobre o profeta Isaías. É a gente falar de quem escreveu a Bíblia em miniatura. O profeta Isaías é considerado o maior profeta da Bíblia. Não só por suas profecias, mas também pelo perfil profético e também pelas inúmeras formas de falar a Israel e também a sua extensa literatura profética. É a maior literatura que tem no Velho Testamento. E ele revela um tempo muito especial,
porque são 66 capítulos, e assimilar a Bíblia, 66 livros, 39 capítulos do livro de Isaías, fala sobre condenação, juízo, repreensão ao povo de Judá, de Israel e todas as nações vizinhas. Deus usou Isaías tremendamente. São 39 capítulos atingindo a necessidade do povo se santificar, se aproximar de Deus. E os 27 capítulos seguintes fala de quê? De conforto, de consolo e de salvação. Fala a respeito de um novo tempo, de mudança. E quando vocês vão pesquisar e se aprofundar na vida de Isaías, vão ver que Isaías era um profeta de família rica, sua esposa era profetisa, mulher de Deus, usada também no ministério, e os seus filhos, são 2 filhos que ele tinha, que também seguia o mesmo rito da família sacerdotal. Era um homem de Deus, separado, foi usado. E quando a gente começa a ver aonde foi instituído o ofício do profeta, isso foi instituído na vida de Samuel, que foi o último dos juízes. Todos sabem disso? Samuel que instituiu o ministério, o oficialato do profeta. E ali se começa uma direção. Qual era a visão do profeta? Era falar a respeito do que Deus queria com o seu povo. Falar a respeito do que Deus queria que os seus líderes fizessem. Falar aos reis do que Deus queria que eles tivessem a direção de um reino abençoado, próspero, e denunciar a essa liderança. Então o profeta tinha um papel muito específico, árduo, muito forte, e além disso, ele tinha um compromisso com o profetismo. Significa, eu sou obrigado a falar o que Deus quer, custe o que custar. Não tem como remir, não tem como aumentar, não tem como subtrair aquilo que Deus quer falar. Deus quer falar, deixa Deus falar. O profeta era usado para não discutir a intenção, nem tampouco a expressão do profetismo. Ele tinha que cumprir as ordens e orientações de Deus conforme ele estava recebendo. E nós podemos ver isso na vida de Isaías. Isaías é um homem que vive um período de governos variados. Ele reinou junto com o reino de Judá, mas profetizou também para o reino norte. Ele era do reino de Judá, mas era expansivo, para que Deus pudesse usá-lo. Como era importante a vida de um profeta para a história, para o futuro da nação de Israel. O próprio Isaías profetizou no reinado de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, e ele profetizou a fim de que o povo se aproximasse de Deus. E quando nós vamos ler esse capítulo 53, a gente percebe como ele fala do Messias. A profecia é de que Deus enviaria o Messias para salvar o povo. E ele estabeleceria uma aliança tão poderosa, e essa aliança seria fiel para governar com justiça. Mas ele assumiria os nossos pecados, que nós chamamos de expiação. Expiação é o ato
de sacrifício em que a pessoa substitui a outra. E foi o que Cristo fez por nós. Toda a visão que era do Velho Testamento, de que o animal substituía a vida, a história de uma pessoa para pagar os seus pecados, e aquilo era concomitantemente um ato sempre repetitivo. Agora em Cristo, esse sacrifício foi um sacrifício eterno. Por isso que a salvação é eterna. Uma vez que ele fez isso, ele fez por todas as gerações passadas e as gerações futuras foram alcançadas por esse sacrifício. E essa ação substitutiva fez com que o poder de Deus pudesse então ser derramado para toda a humanidade, com esperança de que a salvação estava agora aberta para todos os homens. A iniciativa de salvação não é do homem. Toda iniciativa de salvação, o desejo de salvar o homem, partiu de Deus. Sempre foi de Deus. Isaías tem essa revelação. Como no passado, o cordeiro substituiria a vida de uma pessoa, mas aquilo era concomitantemente realizado, derramamento de sangue. Vocês imaginam só a fedentina, o mau cheiro que ficava do sangue daqueles animais no altar do sacrifício. E aquilo acontecia durante todo o dia. Todo dia o sacrifício. O povo tinha que trazer o sacrifício para que pudesse alcançar essa benevolência de Deus. Mas agora que vem essa visão tão esperançosa, né? Em que Cristo faria isso de uma vez por toda. Quem gosta de escatologia vai entender o que eu estou falando, né? Por isso que o antimessias, o enganador, quando vier, vai restaurar o templo de Israel para voltar novamente o quê? Os sacrifícios. É um sinal da apostasia para a fim de confrontar aquilo que foi realizado, aquilo que foi feito, o sacrifício eterno. Mas voltando para o texto, a gente percebe que Deus promete conforto, livramento, restauração, o seu futuro reino, agora com o Messias, que será aquele que reinará para a eternidade, dando a esperança a todos os seus fiéis seguidores. Por isso que nós, evangélicos, servos de Deus, que cremos nas doutrinas da palavra de Deus e vivemos de verdade essa palavra dentro de nós, sabemos que isso está acontecendo nos nossos dias, que o Espírito Santo está hoje com a igreja, e Cristo, na imagem do Espírito Santo, tem andado conosco e tem nos dado força para lutar contra o pecado, para lutar contra a injustiça, e vivemos considerados para o Senhor. É nesse sentido que o Evangelho chega para quebrar, para anular, para desfazer as obras do diabo, porque é o poder do nome e do sangue de Jesus. Não é o que o homem faz, não é a sabedoria humana, não é a força humanista, mas é o poder do Espírito Santo que nos traz à memória aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Ele se tornou expiação por nós. No grego, há uma expressão do verbo muito, vou dizer, forte, para não impactar vocês, mas é a verdade. Quando Cristo morreu, a Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, todas as ofensas humanas, tudo aquilo que condenava a humanidade,
toda a tutoria do Satanás, do inferno, toda a impregnação do mal ficou sobre Cristo. E aí, que no grego diz que Cristo não só levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas imperfeições, mas o texto diz que ele chupou. É pesado. Significa que não ficou nada que não foi feito. Nada que ainda tivesse oculto, de maléfico, de mais feio, de personalidade ruim, mais transgressor, que ele não levou, ele chupou, ele trouxe sobre o seu corpo. Por isso que o texto fala em Isaías, e você vai entender o que eu estou falando, que o versículo de número 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas... Você pode aplaudir ao Senhor? Fez isso porque ele nos amou antes mesmo de nós existirmos. Ele não desistiu de ir para a cruz, porque ele veria a multidão e multidão que se levantaria para segui-lo. Milhares e milhares de pessoas que deixariam o pecado, que abandonaria a tutoria de Satanás. E aqui o texto fala muito explicitamente, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E a Bíblia fala que ele era homem desprezado, de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. O texto fala que Jesus era um homem tão comum como qualquer um daqueles palestinos, aqueles que estavam no meio do povo. Mas a Bíblia diz que ele não foi reconhecido pela sua aparência, ele não foi reconhecido pela sua beleza, Jesus não foi reconhecido pela pigmentação da sua pele, pela estigma da sua frondosa origem, de que era filho do Deus Todo-Poderoso. Mas ele foi visto como um homem comum, como uma pessoa qualquer. E o texto diz que ele era desprezado. E Isaías fala: quem vai acreditar na sua pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Mas assim, no meio da obra, o Espírito Santo foi fazendo aquilo que atraísse os corações. O texto diz que, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Já viu aquela planta que você olha assim e fala: isso aqui não vai vingar. Essa raiz aqui não vai para frente. Eles olharam para Jesus e viam também como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele,
nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aqui alguns intérpretes chegam a dizer que esse olhar, não havia nenhuma beleza, é como ele estava desfigurado depois de tanto sofrimento que teve até ser crucificado. Os hematomas no corpo, suas costas rasgadas, sangrando, seus olhos caídos, cansados. E o texto diz, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E aí a grande esperança era justamente ele levar, aceitar o propósito do sacrifício. Ele poderia ter renunciado, ele poderia não ter concluído aquela missão, ele poderia pedir ao Pai, como fez, para que livrasse daquele cálice. Sim. E não fez isso porque ele viu o que está escrito aqui. O que está escrito aqui, versículo 11. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A esperança de Satanás acaba. A ideia em que o pecado original agora não teria mais jeito, acaba. Pecado original, para quem vai passar na entrevista, ou depravação total, é a mesma coisa. Mas aqui nós podemos ver que o pecado de Adão, não o pecado pessoal, mas o pecado original, ele encerra a sua força, encerra o seu poder pelo poderoso sacrifício de Jesus. Não importa por mais duro, por mais difícil, por estar mais longe de Deus, por ser inveteradamente rebelde, o sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Nada é maior do que o poderoso sangue de Jesus. Às vezes nós olhamos e o nosso olhar nos engana. Por quê? Porque nós somos ainda carnais. Por isso que a Bíblia fala em Coríntios 5, versículo 7. Porque nós não andamos pelas vistas. Nós andamos pela... Você pode aplaudir o Senhor? Andamos pela fé. Andamos pela fé. É pela fé. Nossos olhos nos enganam. Tentam colocar sombras, colocar impossibilidades. O que ele fez por todos nós. E a Bíblia diz que todo o seu trabalho, ele veria, como ele está vendo agora. Imaginem vocês, as testemunhas que estão diante do Senhor, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, né? Capítulo 12. As testemunhas somos, então, vistos por essas testemunhas. E eles estão dizendo, olha, continue nazarenos, continue povo de Deus, não desistam, estou fraco, se fortaleça, estou mancando, se endireita, estou cansado, é tempo agora de recuperar as forças, está difícil, Deus está contigo,
Está doendo, vai passar. Está difícil, maior é Deus. Ele viu todo esse trabalho. O versículo 11 diz, o trabalho da sua alma, ele verá a igreja. São vocês, sou eu. Às vezes queremos ficar presos às coisas pormenores da vida. Eu digo pormenores, não que sejam pequenas diante de nós, não, são difíceis mesmo. Eu digo pormenores diante de quem? De Deus. Diga comigo, as coisas difíceis, as coisas pormenores, diante de Deus, não são nada. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Toda dificuldade, todos os problemas, sempre procuram uma justificativa. Nós queremos sempre fortalecer essa justificativa, porque ninguém, com franqueza, tá, irmãos, que eu vou falar, quer reconhecer nada. É muito mais fácil a gente botar a culpa nos outros, apontar alguma coisa para uma satisfação egóica. E Deus está falando assim, olha, o trabalho do Messias, ele vai ver a sua glória no meio do seu povo. Então não é tempo da gente dizer, não posso, não consigo, sou incapaz. Não existe, porque o trabalho que ele fez resultará em cada um de nós. É você desqualificar ou você dirimir o poder da expiação de Cristo. Por isso o texto diz, olha, o trabalho da sua alma, ele verá e termina, e ficará satisfeito. Satisfeito. E esse conhecimento se derramará sobre toda a terra, sobre todos os povos, línguas, nações, etnia. E assim, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 12 diz, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Isso é profético, o que aconteceu. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E essa profecia fala da grande família que ele formaria, não por nossos méritos, mas pelo seu sacrifício, ali na cruz. Todos foram justificados. Todos que aceitaram a Cristo, o servo justo, o Senhor dos senhores, receberam perdão dos seus pecados. E nós o recebemos. Isaías tem essa visão maravilhosa a respeito do Messias. No tocante, isso estava bem distante da sua capacidade de ver, de enxergar. Mas Deus profetizou pela boca do ministério profético de Isaías. Hoje, Deus também está profetizando para você, para a minha vida. Nós estamos bebendo dessa mesma água. Nós estamos nos alimentando ainda desse mesmo maná que desce dos céus. Ele tem nos dado. E se pensar em igreja, a igreja é o corpo vivo, ativo, organismo poderoso, vivo, da operação do Espírito Santo.
é organismo vivo. Eu não estou falando aqui de igreja constituída através como uma instituição social. Estou falando de igreja que é capaz de ouvir a voz do Espírito Santo, fazer a sua vontade, realizar o seu querer, obedecer e seguir com retidão a palavra do eterno Deus. E é isso que Isaías nos deixa, que ele levantaria muitos, ele veria as suas obras. E hoje está vendo você. Faz assim, que sinal com a sua mão. Olha aí, Senhor. São obras das suas mãos. Imagine vocês, irmãos, agora, em todos os continentes, as igrejas reunidas, em todos os lugares, todos confessando, falando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Que maravilha! Deus é poderoso. Eu espero que você continue nessa fé. Domingo que vem, nós vamos falar muito a respeito de como se organizou essa casa, como Deus organizou, instituiu, para que o nome dele fosse glorificado aqui nesse lugar. Eu louvo a Deus, porque quando eu cheguei aqui, a igreja já existia há 14 anos. Eu já estou aqui 36 anos, fazendo a vontade de Deus. Isso há um orgulho. Sinceramente, irmãos, aqui o direito de servir, de obedecer, de andar, de trilhar, de fazer a vontade daquele que nos chamou. Sempre cantava aqui, essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. Jornada é muito grande. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio. Essa obra. Tira a mão do meio. Fica de lado. A jornada é muito grande. Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a visão da igreja. Temos almas para salvar. Esse é o compromisso. Caia por terra todo orgulho, toda vaidade humana, toda pretensão, todo egoísmo, toda suntuosidade. Irmãos, no final, prédio, igreja, vai ficar tudo para o anti-Messias. Eu creio nisso. Nós não estamos disputando aqui quanto mais salas nós temos, somos melhores do que a outra. Nada disso. Estamos fazendo aqui para que o povo esteja pronto para a volta de Jesus. Jesus está voltando. E a qualquer momento, a igreja será arrebatada. A igreja será tirada, como Noé e sua família foi retirado daquele momento do grande dilúvio que houve na Mesopotâmia, que houve na terra, na civilização, a primeira civilização humana. Como Deus tirou Noé e sua família, Ele também vai tirar a sua igreja. Deixe o pecado, deixe o mal. Escuta o que eu estou dizendo, deixe o pecado. Não é porque eu estou falando, é a palavra de Deus. Deixe o pecado! Isaías fala a respeito disso. O capítulo 59, pode colocar aí, irmã. Isaías fala a respeito disso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, que são os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus não tem acordo com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Só uma alma convertida, arrependida, uma alma em contrição, de reconhecimento, que por si só não pode salvar. A salvação não depende do homem, a salvação depende de Deus. Eu espero que você permaneça nessa fé. Juntos, vamos viver Isaías 53, agora já não é mais uma profecia do passado, mas uma profecia que foi realizada. Ele está entre nós, pelo Espírito Santo. Ele habita em cada um de nós. Ele sabe o quanto nós precisamos da sua companhia. Feche seus olhos. Espírito Santo, abençoa, Pai, cada membro, cada ovelha, cada visitante. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que chegou aqui com o coração contrito. Nós queremos que a Tua palavra possa influenciar as almas. O Senhor possa salvar, curar, libertar, e essa pessoa permanecer na fé. Nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós vamos ceiar na presença do Senhor. A ceia para nós não é simplesmente uma obrigação, um rito, mas a ceia é o momento que nós nos rendemos na fé, na esperança de que Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora. Pedimos a Ele que nos mantenha firmes, e se houver alguma coisa que te impeça, meu irmão, quem sou eu? Mas o Espírito Santo sabe. Se houver alguma coisa, essa é a hora de você pedir perdão a Deus. Peça perdão mesmo. Nós gostaríamos, antes de distribuir esses elementos, orar ao Senhor. Pedir a Ele que, como igreja, nos ajude nessa caminhada. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu vou pedir a pastora Daílson para orar pelos elementos, pela igreja, pela liderança da igreja, por esse tempo que nós estamos vivendo de festa, de aniversário. Daqui a pouco é o nosso aniversário. Que o Senhor nos ajude e nos mantenha firmes. Querido Deus, amado Pai, ó Deus, Aleluia. nessa noite, Senhor, em que nós reconhecemos o Teu sacrifício. Ó Deus, que nós te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelas nossas ofensas. Ó Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos guie, que o Teu Espírito Santo nos purifique. Ó Deus, que possamos ser sábios, que possamos, ó Deus, ter forças para rejeitar o mal. Ó Deus, e nesse momento de Santa Ceia, nós queremos consagrar cada elemento, ó Deus, que nós vamos, ó Deus, tomar parte nessa noite. Abençoe a liderança dessa igreja, ó Deus. Senhor. Homens e mulheres que têm trabalhado, ó Deus, com muito afinco. Homens e mulheres que têm deixado, ó Deus, muitas vezes seus afazeres
para fazer a tua verdade, obra. Senhor. E eu sei, Senhor, que tu tens visto e que tu possas estar renovando, fortalecendo a cada um. E é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Poder distribuir, irmãos, os elementos da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos receberam pão, vinho. Alguém deixou de receber? Todos receberam. Digam amém. Glória a Deus. Nós vamos pedindo aos pastores que ore a Deus, agradecendo pelo pão que simboliza o corpo de Cristo que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Oh, Jesus, nós te damos graças nessa noite, ó Pai. Te damos graças, Senhor, porque por tantos atributos que o Senhor tem, e o Senhor tem permitido que a tua Aleluia. santidade, um dos teus atributos, nos cubra, Senhor. Nos justifique, nos limpe, nos lave. Nós queremos te Glória agradecer a nessa Deus. noite, ó Pai, porque a tua santidade nos convida a termos uma vida contigo, uma vida não de ilusão, mas uma vida de verdade, Senhor. Muito obrigada porque tu tens nos fortalecido, a tua alegria tem, Pai, nos fortalecido todos os dias, Senhor. Ai de nós se não fosse, Deus, esse sacrifício precioso que o Senhor realizou, ó Pai, por amor da humanidade, Deus. E hoje nós celebramos isso. Hoje nós cantamos isso, Pai. Declaramos que Tu és santo e que a Tua santidade, ó Deus querido, Deus santo, nos cobriu, ó Pai. E nós queremos Te agradecer, porque como foi dito aqui, pregado aqui, Pai, a Tua palavra, o Teu corpo foi moído, Senhor. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Deus querido, e é por causa desse sacrifício, por causa desse pão que nos alimenta todos os dias, nós somos fortalecidos e chamados, ó Pai, para uma vida, para continuarmos caminhando na Tua presença, caminhando para Ti, caminhando em direção à Tua cruz, em direção à Tua graça, Senhor. Porque é a Tua graça que nos faz reconhecer quem nós somos e reconhecermos quem Tu és, ó Pai. E hoje nós Te agradecemos por esse sacrifício, porque o Senhor levou sobre si, porque o Senhor carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Por Tuas pisaduras foi ofertado a nós uma novidade de vida. Pelas Tuas pisaduras nós estamos aqui declarando hoje que Tu és santo, Senhor. Nós estamos aqui celebrando a vitória que o Senhor conquistou na cruz, e tomamos posse dessa herança. Tomamos posse dessa herança. Tudo isso porque o Senhor é santo, e o Senhor nos convida a termos uma vida de santidade contigo, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis comer, irmãos, o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Santo, nós Te louvamos, Senhor. Após ceiar, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele, bebei todas as vezes em memória de mim. Se você quiser um gesto simbólico, né? Você faz como você está fazendo com toda a igreja, né? Se você quiser trocar o cálice com seu irmão, dizendo: eu tenho comunhão contigo, você pode fazer agora.
E assim nós estamos vivendo como igreja, como povo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vou pedir um dos pastores que ora a Deus agradecendo pelo vinho que simboliza o sangue de Jesus. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque tu pagaste um alto preço na cruz do Calvário por Aleluia. cada um de nós. Nós não somos dignos, Senhor, mas o teu amor nos constrange, Senhor, a nos render, Deus querido, em gratidão por tudo que tu fizeste Aleluia. por cada um de nós. Senhor, nos ensina a ter um coração grato, a renunciar o pecado, Aleluia. Senhor, a renunciar todas as propostas que esse mundo nos faz. Senhor, tu pagaste aquele preço para que nós pudéssemos andar separados contigo. Somos menina dos teus olhos, somos eleitos, escolhidos, sacerdócio real, Senhor. E realeza não anda de qualquer maneira. Nos ensina, Senhor, a sermos Amém. dignos da coroa Glória que está a Deus. reservada para cada um de nós, porque seremos coroados como príncipes e princesas do Senhor, como tu és Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós te damos graça, Senhor, pelo teu sangue derramado naquela cruz do Calvário, e que possamos, Senhor, ser perdoados por ti nesta noite. Aleluia. Aquilo que porventura, Senhor, entristeceu o teu coração, entristeceu ao teu doce Espírito, que teu Espírito venha interceder por Ó Deus, nós, tem misericórdia. com gemidos inexprimíveis. É verdade. Nós te louvamos, Senhor, em gratidão, e o fazemos em teu nome, Jesus. Amém. Graças Amém. a Deus. Porque a vitória é nossa, a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus. Podeis beber, irmãos, o vinho que simboliza o sangue do nosso Salvador. Glória a Deus. Vocês podem se assentar um minutinho? Eu só gostaria de comunicar algumas mudanças e falar a respeito do que vamos fazer para o ano que vem. Então, mudanças. Nós estamos analisando e chegamos à conclusão que o culto de terça passará a ser quinta-feira. O povo gostou, então tá bom. Então, o ano que vem, tá, irmãos? Para a gente começar o ano de uma forma ordeira. Um pedido que eu quero fazer para vocês, irmãos. Domingo que vem é a nossa festa, amém? 50 anos de existência dessa casa espiritual. Então, eu vou pedir para você chegar 15 minutos antes do culto. Nós vamos nos organizar, principalmente à noite. Por quê? Vai ter a entrada da Bíblia, vai ter a entrada das bandeiras, vai ter a entrada dos pastores. Eu estou passando para vocês, porque depois que a pessoa chega atrasada, ela acaba também criando um impedimento para os acontecimentos do culto. Então, chegue 15 minutos antes, sente-se, vá ao banheiro, ou vai beber uma aguinha, tá? Então, chegue cedo. Outra coisa, o nosso culto da virada será no dia 31 às 22 horas, 10 horas. E quando for meia-noite, nós estamos entregando o novo projeto de fé, com um novo tema. Nós vamos falar isso aí mais adiante, já está tudo pronto, está sendo confeccionado. E vamos manter essa métrica, tá bom? No dia 31, às 22 horas,
até as 0 horas. E esse é o momento também da gente orar pelo projeto de fé. Você que trouxe o seu projeto de fé, você que anda com o seu projeto de fé, nós vamos orar. Pedir a Deus para nos alcançar. O ano ainda não terminou. Tudo pode acontecer pela fé. O Espírito Santo pode fazer essa obra. Eu quero, em nome de Jesus, que você que trouxe o seu projeto, ou você não tem o seu projeto, eu não sei se ainda tem projeto de fé aí, mas dá tempo ainda, né? Nós não andamos pela vista, né? Andamos pela fé. Eu não sei se ainda tem projeto. Ainda tem, pastor? Não tem mais. Então, glória a Deus. Mas eu quero, em nome de Jesus, você que pode ficar de pé, chamar aqui o pastor Humberto Sena para orar. Pastor Humberto estará orando pelo nosso projeto de fé. Pastor Humberto estará intercedendo pelas nossas causas. Deus sabe que isso aqui é simbólico, mas existe a tua fé é viva, a tua fé é poderosa, nós cantamos aqui. Então, permaneça firme com a sua fé. Pastor Humberto está fazendo essa oração pelo nosso projeto de fé, em nome de Jesus, Pastor Humberto. Você pode levantar o seu projeto nesse momento, mas erga mesmo com bastante vontade, naquilo que você escreveu, naquilo que você tem pedido ao Senhor Jesus. Creia que o Senhor está abençoando a vida de vocês. Se você não está com um projeto aí, levanta a sua mão. Você tem um projeto na sua vida, você tem pedido algo ao Senhor, levanta a sua mão e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso também de receber a minha vitória. E o Senhor tem vitória para cada um de nós. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Neste momento, Senhor, estão teus servos, neste momento com as suas mãos levantadas, alguns com a sua cartela, Senhor. E nesse momento, Senhor, colocamos diante do teu altar, Senhor, aquilo que o teu servo tem te pedido. Ó Deus, que seja feita a tua vontade. Seja feito neste momento, Senhor, Pai, algo tremendo na vida dessa pessoa, Senhor. Aquilo que está pedindo, se é um momento de cura, se é um momento da sua família, ó Deus, se é um momento da sua vida espiritual, se é algo que está na justiça, Senhor, tu possa, Senhor, abençoar. Abençoa a vida dessa pessoa. Abençoa aqueles, Senhor, que estão com suas vidas, Senhor, se achando fraco. Que nessa noite você possa crer pelo teu projeto, aquilo que você tem na tua vida, que você é um servo do Senhor, um escolhido. E quando você pede ao Senhor, Ele coloca sobre a sua família, sobre a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Levante aí o projeto e fala: eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado por Deus. Receba a unção de Deus. Receba a graça do Senhor. Recebo. Receba a tua bênção. Receba o renovo. Receba de Deus a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Aleluia. Poder sentar, irmãos. Nós vamos fazer agora o nosso momento oficial de oferta. Aquele que a pastora Regina fez foi especial. Foi para a compra do ar-condicionado, para o pagamento do ar-condicionado da igreja Mirim, né, do NASA Kids. Sua fidelidade nos ajuda a manter essa obra. É importante. Nosso aniversário agora, nós estamos fazendo um investimento, né? Algumas áreas estamos melhorando a iluminação, pintando. Vai ter brinde, vai ter brinde para a igreja, hein? Quem vier vai receber. Quem não vier vai ficar sem receber. Tem brindes. Vai ser assim uma noite muito especial. E você faz parte dessa história.
Vocês vão ver aqui os testemunhos. Eu quero orar pelo Ramon, né? Para Deus capacitá-lo, para que ele possa fazer o melhor, como tem feito aqui na obra de Deus. É um trabalho lindo de mídia social. Um trabalho lindo que tem feito, né? E nunca feito de qualquer maneira, né? Tem feito com muito amor, muito carinho. Deus abençoe, tá, Ramon? Sua vida, meu filho. A sua cooperação mantém essa casa. Nós compramos coisas novas para a igreja. Tinham coisas assim que eu falei, não, tem que comprar novo. Porque é o ano de jubileu, amém, irmãos? Ano de jubileu. E nós compramos, né? As bandeiras oficiais. Algumas ainda são do tempo do pastor Veloso. Cadê? A de Israel até tiraram ali, né? Está dobrada ali. Depois bota ali no lugar, pastor Júlio. Não deixa ela dobradinha na mesa, não. Eu sou chato, gente. Eu sou neurótico com isso. É porque é símbolo, né? Símbolo. E não é barato, irmãos. A bandeira é caro. Comprei 4 bandeiras oficiais. É caro. Mas é para o altar do Senhor, amém? É para o altar do Senhor. Obrigado, pastor Júlio. Lembrando, os irmãos, que tudo isso aqui é mantido por vocês. Pastor, eu quero ser dizimista dessa casa. Ali tem um envelope amarelinho. Pode mostrar ali, pastor Humbertinho? O senhor fez assim, o senhor quer morrer? Quem? O Satanás? Aí, ó. Esse é o envelope do dizimista. E o envelope do ofertante, pastor, qual é? Olha aí. É o branquinho. Ser dizimista é você ter esse envelope amarelinho. Ofertante é o branquinho. Você também pode ser dizimista pelo Pix, tá? Vai direto para a conta corrente da igreja. É sempre bom avisar o tesoureiro, né? Pastor, eu fiz um Pix para dar de dízimo. Então, avisa. Gente, atende isso aí. Quem é que está tocando aí? Atende aí. Não tem problema não, isso aí acontece mesmo. Não tem, fique envergonhado não, atende. Às vezes é uma coisa séria, né? Lembrando também, irmãos, que são os dízimos que mantêm a casa de Deus. É importante que você mantenha, porque, assim, olha só como é que nós fazemos. Nós temos toda semana um compromisso de pagamentos na igreja. Semana passada o irmão Vitor mandou para mim o valor. Deu quase um valor de R$10.000. Na outra semana, não, pastor, isso aqui é dessa semana, semana que vem tem mais. Então, nós não sabemos, assim, porque tudo é feito pela fidelidade. Esperamos que você seja fiel, porque nós cotizamos assim, cada semana um compromisso. Então, para vocês verem como é que é feito, né? Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Tira a mão do meio, meu irmão. Se você não é dizimista e quer falar mal do dízimo, tira a mão do meio. Já viu quem fala mal do dízimo? Quem não é dizimista. Aí, é uma pessoa com Deus. Quem sou eu? Seja fiel, abençoe a igreja, abençoe essa obra. Eu estava lembrando, sabe o que, irmãos? Eu já estou ficando o dobro do tempo aqui do que o fundador ficou. Eu falei, meu Deus, que é o pastor Veloso morreu em 1993, né, Daílze? Cadê Daílze? 93. 93. Então, 93 para cá, nós ficamos como pastor oficial. E eu quero que você entenda que a igreja não é do pastor Barnabé. Não tem nada aqui no meu nome. A única coisa que eu tenho aqui são os meus livros lá na minha biblioteca lá, só.
tudo aqui pertence à igreja. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Tudo aqui é da igreja. Tudo da igreja. Então, se você quiser ser um dizimista fiel, olha, está aí a conta da igreja. Ah, tem uma coisa também que eu quero explicar. Faltam 6 minutos, vai dar tempo. Pastor, estou com dúvida. Como é que funciona a igreja? Irmão, é só você perguntar a mim ou o tesoureiro. Tem relação de todos os dizimistas, tem relação de tudo que se gasta, tem relação do que tem em conta, né? Apesar que não é muita coisa, mas tem. Mas isso aqui é do Senhor. Muita responsabilidade que nós temos com a entrada de cada dízimo e cada oferta nessa casa. E Deus possa te abençoar. Senhor, abençoe os nossos dizimistas, ofertantes, abençoe essa casa, que nunca falte, Senhor, condições para nós realizarmos a Tua obra, realizarmos, Senhor Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Pai, abençoa. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Amém. Vamos recolher as ofertas. Enquanto isso... Glórias a Deus. Nós vamos orar pelos aniversariantes. Quem fez aniversário essa semana? Eu sei que o Oswaldino fez. Não é isso? O Oswaldino está aí? Amém. Você quer vir aqui? Ó, vocês podem vir aqui ao altar. Se você fez aniversário essa semana, venha receber as bênçãos do Senhor. Amém? E em seguida estaremos dando a bênção apostólica, que você possa sair daqui cheio de Deus, de levar tudo isso que você sentiu, que você recebeu de Deus para a tua vida. Amém? Micaela também. Ah, Micaela, fez aniversário, verdade. Quer vir aqui não, Micaela? Vem. Vem, amor. Fala o seu nome? Eduarda. Pastor Valdomiro também. Olha, que honra orar pelo Senhor. O senhor está bem? Ai, que bom vê-lo. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço ao pastor, à irmã, a toda a igreja. E hoje eu vim agradecer a vocês aqui as orações. Amém, amém. Grande amigo, pastor. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, ó Deus, nessa noite nós queremos entregar a vida do Oswaldino, do pastor Valdomiro, da Micaela, da Eduarda, Deus, pedindo que toda a sorte de bênçãos possa estar sobre a vida deles, que eles possam crescer em graça, ó Deus, que eles possam crescer em conhecimento, que eles possam, ó Deus, receber tudo aquilo que eles precisam, que eles necessitam, que seu coração tem pedido ao Senhor. Profetizamos uma bênção especial sobre cada um, desde agora e para todo sempre, e você pode dizer amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que as grandes consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre, que você pode dizer amém. Graças a Deus.